Porque vê a coisa horrível, você chegar no culto, todo mundo está glorificando, você vê Deus operando e você não sentir nada. Isso bate um desespero. É uma tristeza, né? Sabe? Bate um desespero. Senhor, eu tô fora. O que aconteceu comigo? Onde que eu errei? Repreensão. Mas como Deus te repreende, né? Sim. E você sente uma coisa gostosa, muito né? Bom. Ele é pai, Meu ele é um Deus. bom pai. Ele quer que a gente cresça, ele quer que nós cresçamos, que a gente evolua, que a gente chegue em outros níveis. E como que a gente vai chegar em outros níveis se a gente ficar na mesmice, se a gente não se permitir aprender, se a gente não se permitir mudar? É para refletirmos, né? As mulheres precisam refletir. Será que eu estou sendo essa mulher que Deus quer que eu seja? Sim. Né? Entendeu? É isso que Deus procura em nós. É isso que Deus procura em nós mulheres, né? A paz do Senhor, povo de Deus. Antes de começar o vídeo, deixa o seu like, curte, comenta. Compartilha pra tua casa, pra tua família, pra todo mundo. Todo mundo tem que saber que aqui tem um canal de palavra. Ativa o sininho, tá? Ativa o sininho. Glória a Deus. Se não der like, vai penetrar na tua alma. Ó, eu sei que aí na tua tela tem um curtir aí, viu? Amém. A paz do Senhor, ministra Renata Lopes. Estou muito feliz de estar pela primeira vez fazendo a mediação e juntamente com duas mulheres maravilhosas, mulheres de Deus que me inspiram muito. Quero agradecer a oportunidade ao nosso pastor-presidente, Adeildo Júnior, e nosso pastor-presidente de honra, Luiz Carlos Alves. Aqui está a missionária Ana Cristina, com as suas considerações iniciais. Amém. Boa noite para todos, a paz do Senhor. Me sinto imensamente honrada, né, pela oportunidade pelos nossos pastores, né. Espero conseguir responder todas essas perguntas, né, porque são bênçãos, que sejam bênção para todas que vão nos assistir. E quero, né, agradecer também por estar na companhia dessas mulheres maravilhosas, né, ministra Renata e a missionária Francisca. Amém. Missionária Francisca Alves. Boa noite, a paz do Senhor a todos. Também me encontro muito alegre nesta noite de estar aqui, né, com minhas companheiras aqui, a Renata e a irmã missionária Cristina. Também agradecida a nossos pastores pelo apoio, né, ter aceitado, né, estarmos aqui nesta noite. Espero que venha ser bênção para todos que estão nos assistindo nesta noite. Amém. Antes de darmos início, gostaria de pedir a você que está nos assistindo para estar se inscrevendo no nosso canal, né, @projeto evivo76. Muitos vídeos estão ali e vão abençoar a sua vida. Bom, então nós temos como tema o que significa ser uma mulher virtuosa à luz da Bíblia. Ainda temos nos dias de hoje, é um tema bem relevante, bem agregador. E eu vou começar aqui com a missionária Ana Cristina perguntando o que significa, na sua visão, ser uma mulher virtuosa à luz da Bíblia. Na minha opinião, né, eu vejo uma mulher valiosa, não só por suas habilidades, mas pelo seu caráter, sua dedicação à família e ao próximo e a sua fé inabalável. Amém, missionária Cristina Alves, a mesma pergunta, né? O que significa, na sua visão, ser, né, uma mulher virtuosa à luz da Bíblia? Então, para mim, na minha opinião, uma mulher virtuosa, ela é diferente, ela tem uma postura. Eu estava ouvindo uma pessoa falar que essa mulher virtuosa está em todas nós, mas eu não concordo com isso, porque a mulher virtuosa, ela é diferente, ela tem que ser diferente. Eu até anotei aqui, porque a mulher virtuosa, ela tem várias qualidades, na verdade, tem muitas qualidades, né? Ela é confiável, ela é temente a Deus, ela é sábia, ela é responsável, ela fala com sabedoria, ela busca a santidade, ela é apaziguadora, ela é forte, ela é segura e também é sensível, né? Tem muitas qualidades. A mulher virtuosa, ela é diferente. Amém. Em que momento, missionária Ana Cristina, da sua vida, você sentiu que começou a viver plenamente para Cristo?
É uma decisão de fé, né? Seguir com uma busca de um relacionamento mais profundo com Deus. Através da oração, e isso me despertou meus 24 anos. Foi um momento muito difícil da minha vida, mas eu entendi o chamado de Deus para a minha vida, né? E aí eu, através da oração, da obediência, eu passei a ter compromisso com a palavra de Deus, e não foi fácil, mas a gente, quando toma uma decisão, a gente precisa honrar essa decisão, se esforçar para viver essa decisão, porque tem consequências, e o bom é que quando é pela fé, as consequências são boas. Amém. Só um ponto que eu queria destacar, que a senhora falou do seu chamado, de descobrir o seu chamado. Então a senhora descobriu o seu chamado através da oração. Através da oração. Uma busca. Uma busca. Por isso, porque há muitas pessoas que têm essa dúvida, né, de como, né, muitas mulheres têm essa dúvida de como descobrir o meu chamado, como eu sei, né, aquilo que eu devo fazer, qual é o meu propósito em Deus. Então, ó, fica a dica aí. Você quer descobrir o seu propósito, o seu chamado, para que você veio a esse mundo? Oração. É esse o segredo, orar. É que o Senhor vai te responder, Ele vai te mostrar, vai te dar sinais. Amém? Então, como que a senhora, né, em que momento da sua vida a senhora sentiu, né, que começou a viver plenamente para Cristo? É que a irmã Cristina estava falando. Então, aceitei Jesus com 18 anos e nós pensamos que só você dobrar o joelho você tá tudo certo com o Senhor. E não é bem assim, né? O meu chamado foi quando eu tinha uma rotina, todo crente tem uma rotina de oração. Você vai para a igreja, você dobra o seu joelho e você ora. Você vai para a igreja, dobra o seu joelho e ora. Ora em casa. Mas uma coisa assim, vaga, vamos colocar assim. Mas começou mesmo uma vida assim, diferente na minha vida, esse chamado mesmo que eu senti, foi quando começou uma enxurrada de dificuldades na minha vida, na vida da minha família. Não foi nem na minha vida, na vida da minha família. Mas foi uma enxurrada de problemas. Teve que acontecer coisas para que eu me despertasse, né? Fizesse diferente. Uma das coisas que aconteceu, eu coloquei, até escrevi aqui, mas acho que não tá na ordem. Foi quando a minha casa foi roubada. Meu Deus. A minha casa foi roubada. Minha laje caiu. Meu carro foi roubado. Meu Deus. Fiquei doente, quase morri. Ou você se desperta, ou você cai. Verdade. Porque foi difícil. E eu lembro que nessa época eu comecei a falar com o Senhor diferente. Entendeu? Eu comecei a falar com ele, não foi somente aquela coisinha de dobrar o joelho e orar, falar as coisinhas igual a gente às vezes costuma falar. Eu comecei a falar com Deus diferente. E a partir dali começou um relacionamento com Deus, a qual eu vou falar para vocês. Ele me respondeu todas as minhas questões, respondeu todas as minhas dificuldades. Eu tive resposta para todas, para tudo. Eu tive resposta para tudo que me aconteceu, meu Deus. E vou falar para vocês, foi muito milagre. Aconteceu muita tragédia, mas também aconteceu os milagres do Senhor, os milagres do Senhor aconteceu na minha vida. E eu comecei a ter outra postura diante do Senhor, né, em oração. Amém. Não foi somente aquela coisinha de dobrar o joelho e falar, Senhor, isso, estou precisando disso, isso, entendeu? Foi uma coisa mais profunda. Então, foi a partir dessas dificuldades que me aconteceu que eu tive um negócio com meu Deus. Então, houve um levantar, um posicionamento Sim, diferente. O Senhor queria trabalhar na minha vida, mas eu ainda estava naquela coisinha. Entendeu? Sim. Anos naquela coisinha. O Senhor não queria uma naquela coisinha. mesmice, vamos dizer assim. Mesmice, a mesma vida, aquela coisinha. as mesmas experiências. Porque, sabe como o Senhor quer te usar, mas você ainda está ali quietinha, no raso, né? Você está no rasinho ali. Sem mergulhar, né? Sim, sem tá se jogar.
tá ali, tá tudo bem, então tá tudo certo, né? Mas o Senhor não quer só isso, o Senhor quer mais. De mulheres, que mulheres se levantem, né? Mulheres se levantem. Eu sei, é isso que Deus quer. E através disso aconteceu muita coisa. Muita coisa acontece na depois minha desse vida. levantar, né? Sim. Desse levantar-se, desse sair da zona de conforto Sim, zona de e ir conforto. pro centro da vontade de Sim, Deus. Sim, Isso. acontece muita coisa boa, aí como a irmã falou, acontece também coisas, né, ruins. Você tem que ser muito forte para aguentar, porque quando o Senhor chama, suportar. Porque quando o Senhor chama, querida, você não vai ficar só em flores, você não vai ficar só em flores, nas flores não, entendeu? Você vai passar pelos espinhos também. Então, mas diante das dificuldades que se apresentaram na sua vida, naquele momento a senhora tinha duas alternativas, né? Diante das dificuldades, nós temos duas alternativas. E vou pegar isso um pouco da fala dela. Ela resolveu se levantar. Então, ou a senhora poderia ter se prostrado, né? Isso, e reclamar, e ficar prostrada, e nossa, e cadê Deus? Enfim. Ou escolher se levantar e ver, não, vou para a oração, vou ver o que Deus quer falar comigo, vou ver o que Deus quer me mostrar nessa situação. E foi o que aconteceu com a senhora, né? A senhora resolveu se levantar, se posicionar. Sim, não é isso? Porque foi, sim, parece que não, mas foi um momento até foi muito vergonhoso, sabe? Certos acontecimentos, foi vergonhoso. Me senti envergonhada. Saber que tua casa foi roubada. Aí você, o barril pequeno, tá todo mundo lá no teu portão lá pra olhar, pra ver, pra saber o porquê. A laje caiu, tá todo mundo lá no teu portão. Ou você se levanta, né? Ou você toma uma postura diante de Deus, de serva de Deus mesmo, ou você se levanta, você tem que se levantar com força. Entendeu? E aconteceu isso comigo. Aconteceu. E assim, não adianta, né, a gente achar que, eu vou ficar chorando, eu vou ficar parado e as coisas vão se resolver. Não. Tem que se levantar. Né? Tem que se levantar mesmo. É ter um posicionamento, né? Não sendo repetitivo, sei que às vezes eu sou um pouquinho repetitivo, mas é necessário ter um posicionamento. Você vai escolher diante da dificuldade, porque a dificuldade, ela vem para todo mundo, para justos e para injustos. Então, uma mulher em Deus, ela tem que ver que essas coisas vão acontecer, né? Não adianta reclamar, não adianta, cadê Deus? Não, Deus está aí. Ele está no lugar que Ele sempre, no trono dEle, conosco, presente, Deus conosco em todo o tempo. Mas as situações vêm para a gente crescer. As situações vêm para a gente ver, né, o poder do nosso Deus, não é isso? E a gente precisa disso mesmo, se levantar, seguir, como diz a canção, né? Segura na mão de Deus e vai. Amém. Qual o primeiro passo para ser a mulher de Provérbios 31? A mulher de Provérbio 31, ela precisa ter na sua vida uma prioridade. E a prioridade para essa mulher, tanto ela como uma escolha nossa, a nossa prioridade tem que ser o Senhor, né? Porque as pessoas botam tantas coisas como prioridade e acaba não dando certo. Mas quando coloca o Senhor como prioridade, você não abre mão. Em uma das minhas orações eu falei, Senhor, eu preciso, né, de uma resposta, porque o Senhor, a partir desse momento, o Senhor é minha prioridade. Aconteça o que acontecer, passe o que eu passar, mas eu não abro mão de te servir. E eu vejo isso nessa mulher. Ela teve o Senhor como sua prioridade, buscando, através dele, sabedoria, orientação em todas as áreas da vida dela, e a gente precisa fazer isso. E ela prosseguiu vencendo de fé em fé. E isso a gente tira de lição para a nossa vida. Vivendo, prosseguindo, mesmo as lutas, as dificuldades, até porque quem está à nossa volta fica nos observando, né? É como se fosse um teste. Vamos ver se verdadeiramente ela só honra esse Deus de boca para fora. Se nas atitudes dela, no momento das dificuldades, ela vai abandonar essa prioridade, que ela disse que essa prioridade é Deus, ou se ela vai abandonar tudo. Porque eu tive na minha família pessoas que mandou escolher
ou você me escolhe, ou você escolhe esse Deus. Eu falei, eu já escolhi. Eu escolho o Senhor como minha prioridade em todas as áreas da minha vida. Pode ir embora quem quiser, pode deixar de falar comigo, mas eu não abro mão do meu Deus, porque eu conheci Ele e Ele tem mudado a minha história. E eu não posso abrir mão dessa prioridade, dessa escolha. Foi a melhor escolha, Foi né? a melhor escolha da É a minha melhor vida. escolha de uma vida. Porque quando Ele me alcançou, né, Ele me chamou, eu tinha 13 anos. Mas aos 17 eu abandonei. E Ele foi tão maravilhoso, por onde eu passava, sempre usava alguém e falava assim, olha, Deus, Ele tem uma obra na sua vida. E eu comecei a fazer alguns questionamentos. Falei, Senhor, se verdadeiramente o Senhor tem uma obra na minha vida, então muda a minha história. Mas para Ele mudar a minha história, eu preciso me posicionar. Eu preciso querer. Né? Eu preciso querer, Senhor. Eu estou pronta. Então, seja o que o Senhor fizer, eu vou me esforçar para viver isso. Então, isso foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. E eu tenho arrependimento até hoje de muitas coisas que eu vivi nesses 8 anos, longe dele. Não sei te explicar como eu consegui sobreviver. Porque foram experiências não muito boas. E quando eu pensei em voltar, é como se eu estava entrando num abismo, né? Um buraco assim, parece que me puxava para baixo e eu não tinha forças para respirar. Mas o Senhor veio com a sua mão forte e me deu essa oportunidade, que Ele é maravilhoso. Mas destacando, né, que foi o que a senhora falou, a senhora precisou querer. Sim, tem que querer, Tem que querer. tem que querer. Não adianta assim, Deus falar e a pessoa não se posicionar, não querer, não dar atenção e ficar naquela mesmice, né? E não se mover. Não. Eu costumo dizer que Deus, Ele faz muito bem feita a parte dele. Faz com excelência, né? Afinal, Ele é o Rei do Universo, soberano de todas as coisas. Né? Te amamos, Deus. Mas aquilo que Ele tem que fazer, Ele vai fazer. Mas aquilo que nós temos que fazer, ninguém vai fazer pela gente, sabe? Ninguém, irmã. Ninguém. Se você não se levantar, se você não decidir, eu quero viver isso aqui hoje, eu quero mergulhar mais fundo, eu quero te conhecer, Deus, eu quero te servir, Deus, eu quero ganhar almas, eu quero ser melhor para minha família, enfim. O que está no teu coração? Você precisa querer e se lançar, né? Amém. E a senhora? Qual a sua opinião? Eu vou resumir aquilo que a irmã Cristina falou. Resumindo tudo que ela falou, tudo certo. Ela tem que ser confiável. Ela tem que ser confiável. Isso que eu tô ouvindo aqui, ela falando aqui, né? O Senhor tem que achar confiança na mulher virtuosa. Entendeu? Então, interessante o que ela estava falando aqui. Isso tudo que ela está falando. Confiança. Entendeu? Porque se a mulher não for confiável, como é que... Né? Como é que vai? Não vai. O Senhor tem que... Né? Descobriu aquele negócio todo. Descobriu, né? Na oração, aquela coisa. O Senhor tem que confiar. Você passando o que você passar, você vai permanecer firme. Isso é muito lindo, gente. É muito lindo. Né? O Senhor confiar em você é muito lindo. Amém. É muito lindo. Então, trazendo isso para uma palavra, seria prioridade. Fazer uma palavra, não é mais. Uma frase. Fazer de Deus sua prioridade. Seria o primeiro passo. E ser confiável. Confiável. Ser uma mulher confiável. Uma mulher virtuosa é uma mulher confiável. Deus pode confiável. confiar nessa mulher, sua família pode confiar nela, né? Sua igreja pode, porque ela se mantém desse jeito. Verdade. Amém. E a gente, olhando para a palavra de Deus, Deus não chama ninguém que ele não confia. Não é verdade? Verdade. Como é que ele vai...
te dá uma responsabilidade grande se no meio do caminho Você é você inconstante. Hoje você Não é? quer, amanhã você não quer. É. Não, eu só quero Deus se Ele fizer aquilo que eu quero. É. Se Ele não fizer do jeito que eu não quero mais. É. Deus não vai confiar numa pessoa Não, dessa. confiança é. Não só Deus, né, mas as pessoas que estão à nossa volta. Uhum. Inconstante, né? Então esse Deus não é tão prioridade para ela. Porque ela é inconstante, uma hora ela serve, outra hora ela não serve. Depende das circunstâncias, depende se Deus fizer. Ela não. Se Deus não fizer no tempo dela. Que prioridade é essa? Que confiança é essa? Que mais reclama, mais murmura do que adora, né? do que conta bênção, né? É. Verdade. Quando você é bênção nas mãos do Senhor, mas daqui a pouco, meu irmão falou, quando daqui a pouco você vem uma luta, aí começa a reclamar, começa a murmurar, aí perde totalmente, né? Perde totalmente. Primeiro que assim, eu acredito que, não sei as amadas irmãs se pensam mesmo, mas eu acredito que a murmuração, ela faz com que tudo desande. Desande, Você quer ver portas fechadas, quer ver as coisas irem de ladeira abaixo, é começar a murmurar. Não adianta murmurar. Deus não se agrada. Eu costumo acreditar, e já vivi isso, de que o que abre portas na nossa vida é a gratidão. A gratidão, poderia dizer que a gratidão abre portas, mas a murmuração as fecha. Deus não se agrada de um murmurador. Ou confiamos em Deus ou não, né? E as situações, elas vêm justamente para mostrar, para nos provar, né? E provar nossas ações, e as nossas ações dirão se confiamos de fato em Deus, como cantamos, e como falamos, e como oramos, se confiamos de fato no Senhor ou não, né? Mais importante, gente, do que falar é atitude, são as atitudes que nos definem, são as nossas obras que dizem quem somos, né? É como a questão dos frutos, né, da árvore. Se conhece a árvore pelos seus frutos. Amém? Você quer ver eu ficar de boca quieta quando aconteceu isso tudo que eu estou falando aqui com vocês? Em vez de eu murmurar, falar mal, maldizer, reclamar, falar por quê, Deus, eu fechava a boca. Entendeu? Eu fechava a boca. Aquilo aconteceu, tá doendo. Fechava a boca e ficava na minha dor. Só eu e Deus. Entendeu? Só eu e Deus. E quando isso acontece, a resposta ela vem mais rápido. Porque aconteceu, essas coisas que eu tô falando aqui aconteceu tipo uma coisa tipo atrás da outra, não foi há anos aconteceu isso, depois passou anos, aconteceu, não deu espaço, não deu espaço, não foi, foi uma coisa tipo de sequência mesmo. Sequência, entendeu? Foi sequência. Mas na hora da dificuldade eu ficava assim, quieta. Via tudo, eu não tô falando, veio vergonha, e eu quieta, fechava a boca. E a oração que fez a senhora suportar, eu só orava. Né? Até quando eu lembro que quando a laje caiu, essa laje quando caiu, quase mata meus filhos. Só não matou meus filhos por causa das mãos de Deus. Eles estavam na sala, vendo televisão, e eu estava na igreja, na consagração. Eu estava na consagração. Glória a Deus. E eles iam se preparar para ir para a escola. Aí alguém foi lá em casa. Essa laje já tinha 4, 6, 5 meses que eu tinha colocado a laje. Não foi laje de uma semana, não. Ela tinha passado 4 meses. Alguém falou assim, a sua laje caiu. Lá na igreja, me chamou lá fora e a sua laje caiu. Eu pensei que era uma pegadinha. Jesus. Aí quando eu fui lá, a tragédia, assim, ó. Aí a laje ficou pendurada, né? Os meninos embaixo, no sofá vendo televisão. Se caísse tudo, tinha matado todo mundo ali. Tinha matado todo mundo. Livramento do Senhor. Porque não foi a laje não foi a laje da sala, não. Foi a laje que estava em cima. Sim. De um quarto em cima que ele tinha feito, né? Aí caiu tudo. Então, assim, Falar o quê? Reclamar?
reclamação. Eu vou falar a verdade, não. Eu só agradeci a Deus pela vida dos meus filhos. Eu agradeci a Deus pela vida deles, porque o Senhor poupou a vida deles. Porque se não fosse a mão deles ali naquela hora, tinha morrido os 3, mais o Betinho também tá nessa época já estava comigo. Tinha morrido todo mundo ali. Eu agradeci a Deus, fiquei quieta. E uma das coisas que eu lembro que eu fiz, eu subi, não foi no mesmo dia não. Meu esposo estava trabalhando, telefonei para ele vir. Segunda vez que eu telefono para ele, vai, aconteceu isso. Uma foi a casa roubada, roubaram a casa. Aí eu lembro que o negócio da laje, eu subi em cima da laje, subi lá em cima, subi a escada, fui lá pra cima. Aí comecei a orar a Deus, falei com o Senhor, mas não ajoelhei nada não, falei. E na época eu não tinha condição de botar outra laje. Eu não tinha condição de botar outra laje, porque eu tinha gasto uma nota preta naquela laje ali, foi muito caro, todo mundo sabe, né? E eu falei com o Senhor, Senhor, se o Senhor me der outra laje, eu falei alguma coisa, não tô lembrando. Eu sei que eu conversei com o Senhor. Irmãos, com um mês, ele conseguiu colocar outra laje. E vou falar, a laje que foi colocada ficou muito segura. Podia cair a casa toda, mas aquela laje ia ficar de pé. Entendeu? Porque foi o Senhor que me deu. Foi o Senhor que deu. Ia cair a casa toda, mas aquela laje ia ficar. E uma laje muito boa. Eu não sei como o Senhor abriu as portas que eu consegui. Nós, né, conseguimos colocar aquela laje de novo. Resposta de oração. Foi vitória, né? Resposta da oração. Resposta de oração. Sem condição, e com um mês, outra laje estava pronta. Aí, vocês me dão. É só Deus, não, é só Deus. Só Deus. Só Deus pode fazer. Né? Só Deus. Entendeu? Não foi nossas forças, não foi nada. Não murmurei, não falei nada. Foi dolorido. Todas as coisas, porque quando acontecem as coisas, né? Materiais a gente sente, né? Muito. Não vai ficar feliz? Né? Tua casa roubada vai ficar feliz pulando? Não. Né? Então, irmãs, houve um livramento, né? Vocês podem perceber no testemunho que enquanto ela estava cuidando das coisas do Senhor, ela estava na consagração, cuidando das coisas do Senhor, Deus deu um livramento para os seus filhos. Então, o nosso Deus é um Deus de livramentos, é o Deus de provisão também, porque Ele trouxe essa provisão para uma nova laje e não haviam condições, né? Não haviam possibilidades. Quando os nossos olhos não enxergam possibilidades, o Senhor traz essas possibilidades à tona, porque Deus, Ele não precisa, sabe, de recurso humano. Deus, Ele não precisa de nada humano para nos abençoar. A gente só precisa confiar, porque Deus, Ele pode trazer aquilo que é necessário para as nossas vidas. Confiar e e falar as coisas certas, de eu abrir nossa boca. E pedir, né? Colocar diante de Deus. Pedir e profetizar uma coisa boa. Eu aprendi isso, tem que profetizar coisa boa. Quando roubaram minha casa foi a mesma coisa. Não murmurei. Eu falei, não murmurei, mas eu fiquei com medo, claro. Fiquei apavorada no caso. Não é? Apavorada. Porque na época meu esposo estava trabalhando à noite, estava eu e meus filhos em casa. Mais uma vez, irmãos, foi motivo de agradecer a Deus, porque no meu quarto eu estava com os meus filhos dentro de casa, também não entraram no meu quarto, só entraram na casa inteira. Eu vou falar um negócio pra vocês, ninguém vai acreditar, nem os policiais, quando na época que ele fez o BO, não acreditou. Ele trabalhava à noite, então eu tinha sono leve. O pessoal pensa que eu tenho sono de pedra, não tenho. Não tem. Meu sono é muito leve, muito leve. Ainda mais quando ele trabalhava, aí que ficava leve mesmo. Gente, era impossível. E eu lembro que naquela noite, a única coisa que eu lembro é que eu fui pro quarto dormir, acho que nós já estavam todos os três lá dormindo, fui pro quarto dormir, deitei na cama e deixei a televisão ligada, eu tinha televisão pequena de 14 polegadas no quarto. Aí fiquei vendo televisão até, eu ficava, pra vocês verem, eu ficava assistindo televisão até meu olho pesava pra me dormir. E não adiantava deitar, porque eu não ia pegar no sono leve, eu não ia, né? Aí fui pro quarto, deitei, os caras já estavam dormindo, só que eles dormiam comigo, eles eram menor, pequeno. Aí deitei, aí peguei no sono vendo televisão, fiquei vendo televisão e peguei no sono. Depois, eu lembro que teve uma hora, que devia ser umas 2 horas mais ou menos, eu peguei no sono, a televisão ficou ligada. Aí eu sentei na cama, desliguei a televisão e deitei de novo. Quando eu deitei de novo, até aí eu lembro, apaguei na hora, apaguei. Então depois,
Não sei a hora que eles entraram lá em casa, ficaram andando na casa toda e eu não acordei. Como é que eu não acordei se eu tenho um sono leve? Como assim? Deus. Tem coisas Alguém que só- vai... que a gente não entende. Não é? Só Não vive. entende. Coisa de E Deus. e o meu quarto não tinha porta. Sim. Não tinha porta. Se tivesse porta, né? Não, meu quarto não tinha porta. Mais um ficaram livramento. Ficaram andando na casa toda, levaram geladeira, levaram minha televisão, levaram um monte de coisa. Sim. Perto do quarto lá, ficava uma mesa com 6 cadeiras. Eles mexeram numa cadeira daquela ali pra... Botaram na sala, que eu peguei essa cadeira na sala pra roubar as coisas lá na sala também. Não acordei nem eu, nem meus filhos. E não, mano, fiquei com muito medo quando acordei, fiquei apavorada, sim, fiquei com muito medo. Mas não reclamei também. Tudo é murmuração, como a gente tá falando, né? Sim. Se a gente murmura, o negócio tá feio, fica mais Pior. feio ainda, É. pior ainda. Piora. Não, Deus tá no simplesmente controle, né, eu de todas as coisas. agradeci a Deus pela nossa vida de novo, né? Agradecer a Deus pela vida, poupou a vida, eles não entraram no nosso quarto, não entraram, e agradecer a Deus. Depois agradecer mais ainda, porque eles levaram um monte de coisa. E tinha um teclado do Felipe, tinha um tecladinho, o Felipe tinha um tecladinho pequeno, o primeiro teclado dele, pequenininho, tava na sala lá, perto dessa mesa. E tava tampado com um lençol. Como é que eles não viram aquele lençol? Eles não levaram o teclado do meu filho. Levaram a televisão, levaram a geladeira, mas o tecladinho dele, Deus é não. um Deus de Meu detalhes, Deus né? do céu, né? Amém. Não é? Em Provérbios 31, né, nós temos características da mulher virtuosa. Vocês acreditam, né, que ainda existem mulheres que fazem o mesmo? Que têm essas características, que vivem como se destaca em Provérbios 31? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. É raro, né? Bem raro. Assim, raro por quê? Porque não são todas que se despertam em entender o propósito de Deus nas suas vidas. Porque quando ela entende, eu até botei aqui, que a mulher de Provérbios 31, ela não é um modelo literal, mas eu vou voltar atrás, é sim. E o que vem a ser uma literal? É que leva as coisas ao pé da letra. Quando essa mulher de Provérbios 31, e algumas que se espelham como essa mulher, ela tem o Senhor como prioridade e sabe o propósito de Deus na vida dela, ela leva as coisas do Senhor ao pé da letra. Quem quiser fazer de qualquer forma que faça, mas ela não. Ela entende isso, ela vai se esforçar, né? Ela não vai ser nem muito bem vista por isso. Vai vir alguns comentários, mas ela, como ela sabe que o compromisso dela é com o Senhor, ela vai continuar levando tudo ao pé da letra. E eu creio que sim, que existe em mulheres diferentes, de épocas diferentes, de culturas diferentes, né? É uma mulher que tem uma vida de acordo com os princípios bíblicos, né? E eu creio que sim. Amém. E a senhora? Acredita que ainda existam mulheres Eu acredito, assim que vivem dessa Não, eu forma? acredito que sim. Mas muito raro. Muito raro. Também. Não, isso é caso da gente pensar, a gente tem que pensar nas coisas, entendeu? Não é somente assim, ouvir a irmã falar assim, tem pouca, então não sou. Não. Tu tem que pensar como é que é a sua vida, como é que você é, se o Senhor confia em você, se você pode ser confiável. Nem confiança, irmão, não é em Deus, não, em tudo. É em tudo, entendeu? Eu chegar perto de você precisar de um conselho meu, eu sou confiável de você guardar aquele conselho, né? Guardar, ficar ali, morrer. Segredo. vamos dizer Segredo, assim. ou O vou que foi sair, confiado, né? eu vou sair espalhando, entendeu? Existe sim, mas muito raro. Não sou eu que estou falando, a palavra de Deus mesmo fala. Que se não fosse assim, a Bíblia falava, né? Todas as mulheres são virtuosas. A Bíblia não fala isso, muito não pelo fala. contrário. Ela fala que quem a achará. Quem achará, no versículo 10. É muito interessante, eu gosto muito desse Mulher virtuosa, versículo. quem achará, o seu valor muito excede ao de E rubim. quando se acha, Então, porque ela é raro. vale. Raro, filha. Tá falando a palavra de Deus aqui muito fala. excede ao de rubins. Quando se acha,
vale mais, né, do que pedras preciosas, do que tudo. Quando se acha. Então, é raro. Tem um motivo Mas de pode ser reflexão, que tenha né? assim, ó. É para refletirmos, né? As Refletir, mulheres precisam refletir. Será que eu refletir. estou sendo essa mulher Entendeu? que Deus quer que eu seja? Sim. Né? Será que Entendeu? eu É estou isso que Deus vivendo procura que a em Bíblia nós. me orienta? É isso que Deus procura em nós mulheres, né? A mulher, Verdade. né, de Provérbios 31. A mulher virtuosa, o Senhor está procurando, né? E que ele possa conseguir achar. Que ele possa achar, né? Que ele possa achar em mim, que ele possa achar em você, em cada uma de nós, entendeu? Agora nós temos que parar para pensar, irmão. Tem que pensar. Tipo, hoje eu não sou essa mulher virtuosa, como eu já falei, como eu estava falando no início aqui, entendeu? Eu era uma coisa, hoje já sou outra diferente. Então a gente tem que ver na nossa vida, né? Será que o Senhor pode confiar em mim? Será que eu sou mesmo essa mulher, né? Todo mundo quer ser mulher virtuosa. Quem não quer ser, não é verdade? Poxa, é. Não é verdade? Mas, para ser mulher virtuosa, a gente tem que ter tem que ter uma diferença. Tem que ter uma postura diferente. Ali vai uma mulher de Deus. Entendeu? Eu quero ser igual àquela mulher. Ah, gente, isso é muito lindo, né? As pessoas olham para você e eu quero ser igual a você. Muito lindo isso. Acho que isso é muito importante, né? De ter pessoas como referência. Sim. Sabe? Mulheres de Deus que estão nos assistindo, tenham mulheres reais. Às vezes a gente acaba admirando aquela mulher que está pregando, aquela cantora, mas é muito distante da nossa realidade. A gente não sabe, de fato, como aquela pessoa vive. Então procure, né, as pessoas da sua convivência, mulheres reais, mulheres que você convive, que você sabe como é o proceder, para essas mulheres serem a sua referência. Eu quero ser como a missionária Francisca, eu quero ser como a missionária Ana Cristina. Você conhece, você vive, você sabe que aquilo que elas estão falando é realidade, você conhece as suas famílias, né? Então, assim, isso é muito importante. Tenham pessoas, tenham mulheres de Deus como referência, sabe, como padrões a serem alcançados na sua vida, né? De não copiar. Tô falando também de copiar ninguém, você não ser você. Não, seja você. Há beleza em sermos nós mesmos. Não perca a sua beleza, a sua essência, o seu jeitinho, enfim. Mas sim, procure, né, ter pessoas como referência para mudar uma coisinha ali, uma coisinha aqui que não esteja legal, que não esteja dentro do padrão, sabe? Em tudo, né? Acho que no jeito de falar, nas vestes, sabe? Como que uma mulher de Deus deve se portar, como que uma mulher de Deus deve se vestir, Meu Deus. né? Enfim, então procure essas pessoas para você ter na sua vida como referência, para você ter essas pessoas também, para você contar no momento de dificuldade, chegar nelas e falar, olha, preciso de vocês, olhem por mim, olhem nessa situação. Pessoas que você vê que são realmente confiáveis, né? Porque, como foi dito, uma mulher virtuosa é uma mulher confiável. Então, essas pessoas serão ideais para te ajudar em momentos de guerra, porque há momentos que você vai ter que guerrear sozinho, sim, ok. Mas há momentos que você vai precisar da ajuda de pessoas de confiança para estarem guerreando junto com você, segurando suas mãos, enfim, te dando aquela força em Deus. Então procure essas pessoas, tá bom? Para se aconselhar, para orar, para te ajudar, para caminhar junto, enfim. E queira viver uma vida de mudança, né? Isso. Que como você falou, não adianta querer copiar a irmã. Se você tentar copiar a irmã, você não vai conseguir. Não. Entendeu? Ela pode ser exemplo, sim, né? Pode ser o exemplo. Seja uma referência. Não é? Mas não queira também ser a cópia. Não, cópia não. Que Deus te fez do seu jeito. Cada um tem o seu jeito, Cada um né? tem seu jeito, né? Cada um tem seu jeito, né? Uma certa vez uma pessoa chegou perto de mim e falou assim, eu nem conhecia ela. Aí ela, nem conversava com ela. Aí ela chegou perto de mim e falou assim, toda vez que eu vejo, eu tenho um tempinho, toda vez que eu venho na igreja aqui, eu fico te olhando. Eu sou de outra igreja. Toda vez que eu chego na igreja aqui, eu fico te olhando. Ela falou assim, quem será aquela irmã ali? Ela tem uma postura assim, ela vê. Que lindo, né? Ela tem uma postura assim. E ela falando que queria ser igual a mim. Que ela não conseguia, porque ela acha que ela é muito brincalhona, muito avoada assim. Mas ela ficava me admirando. Uma pessoa que não me conhecia, mas ela via que eu tinha uma postura assim diferente, assim. Aí ela falou isso pra mim, você é mesmo. Aí
A gente sente uma Eu senti responsabilidade. a responsabilidade, né? me senti honrada. Meu Deus. Né? Eu fiquei assim feliz, Senhor, graças a Deus. Obrigado, né, né? Por ser reconhecida por pessoa assim, de outra igreja, pessoa que não te conhece, eu não sabia, eu acho que ela nem sabia se eu era a esposa do pastor Luiz Carlos, mas ela, toda vez que chegava na igreja, ficava me olhando e queria saber, ela não sabia não, depois ela até me falou assim, eu ficava te olhando, eu não sabia que você era a esposa do pastor Luiz Carlos, depois que ela foi descobrir que eu era aí Meu quando ela Deus. descobriu que eu era a esposa do pastor Luiz Carlos, que ela veio falar comigo, né, ela veio falar comigo, aí a gente conversou e ela veio falar isso comigo. Então é bom a gente sempre ter uma postura diferente, entendeu? De mulher de Deus, porque tem pessoas te olhando, tem pessoas te observando, né? Quando você faz coisas erradas, tem pessoas também te olhando para te acusar. Nós somos a Bíblia que o mundo quer ler. Sim, Nós sim. somos. Eu já Então falei isso possamos aqui uma ser vez. exemplo. Não somente Isso aí. de ser pessoa séria, né? Não tô falando disso não, entendeu? Mas ter uma postura meio de serva de Deus, né? Sim. Vale a pena. Uma postura firme, né? Reta, uma postura firme, Nem que reta, fala nada, mas eu íntegra. não sei, eu falo a verdade, eu nem sei porque ela via, porque ela falou que ficava me olhando, né? Toda vez que ela chegava na igreja, que ia visitar no caso, ela ficava me olhando. Eu, na minha postura ali, séria ali, que eu sou assim, e ela ficava querendo saber quem é aquela irmã que tem aquela postura, quem é ela, Ai, quem que é ela. lindo. Que até ela descobrir, que depois que ela descobriu aí que eu era esposa do pastor Luiz Carlos, ela veio falar comigo e veio falar assim, eu ficava sempre te olhando assim, queria saber quem é essa irmã que tem essa postura. Eu queria ter, ela falou, eu queria ter essa, eu queria ser assim, igual a mim. Uma mulher de pastor precisa ter uma postura. Sim, Né? Não pode ter qualquer tipo de postura. Seria importante Sim. a senhora destacar esse ponto. Eu acho que não sou mulher De de qual a pastor. postura de uma mulher, de um homem que está à frente de algo tão importante. Porque passa uma segurança pro ministério dele, né? Sim, né? O ministério desse pastor é confiável, é sério, sim. né? Eu penso dessa mesma forma. Sim, traz uma confiança, uma segurança para outras mulheres. Não, eu estou no lugar certo. Ele é um pastor excelente, tem uma esposa séria, confiável, né? De postura, que eu posso passar a dificuldade que for, que eu posso contar com eles. E eu sei que não vai, né, sair dali daquela conversa, daquele secreto, daquele particular. Amém. Tem que ser assim, porque, sim, só exemplo só. Ó, teve pessoas que já veio conversar com o pastor Luiz Carlos, porque não confiava no pastor dela. Eu já passei por essa Já passou experiência também? também. Sério, Entendeu? gente. Não é? Isso é sério, A é gente precisa sério. confiar nos nossos líderes, Não é? Tem né? que confiar. Precisa poder confiar. Então, né? mas eles têm que dar essa confiança, essa passar essa confiança, confiança. passar essa confiança, entendeu? Isso. Tanto a esposa como Como o Né? Eu já pastor, fui né? procurada por pessoas, Isso. jovens, irmãs, casais, que me procurou para conversar, né, pedir uma ajuda na palavra, em oração, porque não confiava no pastor do ministério deles. Isso é muito E Isso olha é que sério. situação, sério. olha que situação, né? E não foi, isso aí aconteceu também com a gente, também não foi só uma pessoa não, outra pessoa também. Hein? Uma vez chegou um casal lá em casa, até colega do Felipe. Gente, aquela menina, eu fiquei assim, assustada pelo que ela falou. Ela disse que conversou um negócio com o pastor e o pastor falou no púlpito. Meu Deus. E ela falando isso, falando isso lá com a minha família lá em casa, a gente ficou assustado, gente. Então, a postura de um pastor, da esposa, né, da mulher, não pode ser essa. É por isso que eu quis destacar esse ponto. Eu acho muito importante destacar isso. Entendeu? Né? De você ter uma postura de servo de Deus, uma postura de mulher de pastor, de mulher de presbítero, de mulher, enfim, precisa acompanhar o esposo, né? Precisa ter esse acompanhamento do ministério, até para que ele também se sinta, eu tenho minha esposa, Tem alguém que eu posso posso contar, contar né? com ela, o mundo pode estar desabando, mas eu tenho Deus e tem essa mulher Isso, maravilhosa. benção. Então é isso, sabe? Ser uma mulher confiável, uma mulher que tem postura, uma mulher em que o seu esposo também olhe, né? E fale, nossa, minha mulher é muito fabulosa. E a postura não é muito de confiança. E a postura não é somente, isso que a gente está falando aqui, não é somente a pessoa ser, né, não tem que ser sério, tem que ser confiável. Você tem que confiar, né, naquela pessoa, né?
Tem que confiar naquela pessoa. Amém. Entendeu? A esposa de pastor não fica se levantando contra ninguém, não fica se levantando contra pastor, não fica se levantando de Não qualquer fica em maneira, rodas, né, não de fica em conversa, rodas, de de conversinha, fofoca. de fofoca, entendeu? Não pode participar dessas coisas, não é isso? De fofoca não. Claro que Deus não. me livre. Não, é importante a gente destacar, Pode né, essas brincar, coisas. né? Como uma mulher mas de Deus, tudo enfim. com ordem e decência, Com ordem e né? decência. Tudo com ordem e decência, entendeu? Amém. Você pode brincar, você pode conversar, você pode. Porque senão né? pode respingar, né, É. no ministério do Isso seu aí. esposo. Sim. Não é isso? Então é muito sério, né? E respingar no ministério do esposo e Olha, respingar na igreja. igreja toda. Eu vou falar pra você, Né? eu Então, isso é sempre sério. fui assim, sempre, desde mais nova. A pessoa, quando não me passava confiança, quando eu me afastava da pessoa. Aquilo que não ia me trazer bem, entendeu? Se eu tô lidando com uma pessoa, que aquela pessoa, ela só vive o pastor só vive chamando a atenção dela, o pastor só vive suspendendo ela, né? Ela só vive em meio de conversinha, em meio de fofoquinha. Já aconteceu isso comigo, entendeu? De eu ter pessoas do meu lado dessa forma. O que eu fiz? Me afastei. Porque às vezes nem conselho dá jeito, né? As mais não. Nem você- conversações, não é? né, corrompem os Às vezes nem bons você costumes. falar, você Não. dá algum conselho, tem pessoas que já tem um negócio que não vai. Eu simplesmente eu me afastava, sem medo de perder a amizade, que na verdade não perde, entendeu? Eu tenho essa pessoa que eu tô falando, minha amiga até hoje, nossa, eu amo ela me ama, mas cada um na sua, entendeu? Ela tomou jeito, hoje tá, Glória a né, Deus. na frente de ciclo de oração, mas na Glória a época que a gente era mais nova, era dessa forma. Pastor só via chamando atenção, pastor só via excluindo, pastor só isso e aquilo. Não podia isso, não podia aquilo, mas ela fazia, teimava. Aí não dá pra ser minha amiga não, então não dá pra ficar junto, né? Que difícil. Né? Amiga, né? Mas dá pra ser A minha gente precisa irmã, de um né? certo discernimento, né? Sim, Ter discernimento de Deus, enfim. não dá até pra pra ficar saber junto, com quem né? a Não dá gente pra ficar- caminha, quem vai ter que estar do nosso lado. Porque Enfim. as más conversas, como já foi falado, que as más conversações corrompem todo Corrompem os costume. costumes. Gente, a palavra de Deus está falando Corrompe aqui, de não é? verdade. Corrompe, entendeu? Acho que uma mulher de Deus, ela precisa saber aonde deve estar e Até o momento onde, que ela deve se retirar. Até onde? É isso? Até onde tudo, isso aí. Isso aí. Irmã Cristina, quais práticas espirituais foram essenciais, né, para a sua caminhada com Deus? Primeiro de tudo, oração. Amém. A gente falou bastante desse tópico Isso, hoje, né? não, Oração, tudo oração, tem que oração. ter a oração. A oração, a Bíblia primeiro nos diz que vigiar e orar. Mas para você aprender a vigiar, você primeiro entra em oração, que aí na oração o Espírito Santo vai te ensinar a vigiar. E aí, logo após aí você aprende a vigiar, orar, e aí entra o estudo da palavra. Até então eu só ouvia as pessoas pregando, achava muito bonito, ouvia pregações, mas eu não tinha intimidade com a Bíblia. E aí me despertou. Eu vi alguém ministrando uma palavra e eu não achei de acordo com aquilo que eu já tinha aprendido antes numa escola dominical, e aí aquilo me despertou para mim começar a ler a Bíblia, a estudar a palavra e me envolver com as atividades da congregação. Até então eu só ia os domingos. Então Cristina, eu não tinha compromisso, eu só ia os domingos achando que estava adorando a Deus, mas eu estava fazendo a minha vontade e não adorando ao Senhor. Aí foi preciso vigiar, orar, estudo da palavra, me envolver com as atividades da congregação, e aí eu aprendi a ser grata, muito grata ao Senhor, e ser obediente. Essa palavra obediente não é de uma hora para outra. Você vai trabalhando isso na sua vida. Porque uma coisa se você consegue, eu sempre ouvi isso da minha avó, se você conseguir obedecer os seus pais, você vai conseguir obedecer a Deus. E se você conseguir obedecer a Deus, você consegue obedecer qualquer regra, qualquer lei, em qualquer lugar. Né? E aí vem também o arrependimento, veio o arrependimento de muitas coisas. E aí
eu comecei também, através dessa oração, pedir ao Senhor ter acessibilidade de ouvir a voz de Deus. Amém. Que é interessante a gente achar que a gente vai ouvir a voz de Deus pelo ouvido. Mas o Senhor fala ao nosso coração. É algo assim, gente, você tem que mergulhar, você tem que se aproximar do Senhor para você entender isso. Porque a gente falando, poxa, mas se ouve pelo ouvido, mas com pessoas, com ser humano, mas com Deus é diferente. É no coração, ele fala diretamente no seu coração. Quando você vai falar, quando você vai pensar, quando você vai agir, aquela voz dá aquele impacto dentro de você. Não é isso. A senhora sabe quando é a sua voz e quando é Deus? Sei. A senhora já sabe diferenciar? Já foi muitos anos de, né, trabalhando intimidade isso. Com Deus para isso, né? E muito, não foi assim de uma hora para outra. Não é. Eu sei, Senhor, quando sou eu, né, eu sinto assim, o Senhor me dá um sinal, sabe? Eu não sei como te passar isso, te explicar isso. É algo assim... É porque eu quis falar sobre isso porque há pessoas que têm essa dúvida. Sim. Como que eu sei quando é Deus que está falando ou quando é minha própria voz? Quando é Deus que está falando, olha. quando é Deus que está falando, ela vai de encontro com a palavra. Quando você sabe que Deus está falando no seu coração, que é para você fazer, que é para você tomar um posicionamento, que é o que você tem que falar, vem dentro da palavra. E é uma coisa suave e forte ao mesmo tempo, não é? Isso. Você sente que não é você, sente aquilo está sendo algo diferente dentro de você. É uma Agora, insistência, é uma doçura misturada com uma coisa forte. Eu não sei também descrever, mas a gente sente. A coisa espiritual não se explica. Não se explica. Tem que viver essa experiência. Verdade. E é gostoso você. Delícia. E assim, eu tenho muito cuidado com isso. Nas minhas orações eu fico, Senhor, não permita eu perder a sensibilidade de ouvir a sua voz e sentir a sua presença. Quer ver a coisa horrível, você chegar no culto, todo mundo está glorificando, você vê Deus operando e você não sentir nada. Isso bate um desespero. É uma tristeza, né? Sabe? Bate um desespero. Senhor, eu tô fora, o que aconteceu comigo? Onde que eu errei? Sabe? É uma coisa assim... É maravilhoso, gente. Tem que experimentar, tem que chegar mesmo, sabe? Se jogar aos pés do Senhor, sabe? Se entregar para você sentir, você saber quando é a sua voz e quando é a voz do Senhor. É uma coisa assim maravilhosa. Para você conhecer a voz do Senhor, você precisa ter intimidade com Ele. A partir do momento que você procurar ter intimidade com o Senhor, você vai saber que é Ele que está falando contigo. Como ter intimidade, como conhecer a voz de alguém em que se não tem intimidade. Então, relacionamento com Deus. Esse é o passo. Se relacionar com o Senhor, então você vai saber. É Deus que está falando comigo, é o Senhor que está falando comigo. Você vai reconhecer a voz dele. Porque as ovelhas do Senhor reconhecem a sua voz. As ovelhas reconhecem a voz do seu pastor. Isso é fato. E quais práticas espirituais, foram essenciais para a sua caminhada? Bom, para mim, na minha opinião, já pegando também, resumindo o que a irmã Cristina falou ali, priorizando as coisas de Deus. Priorizar as coisas do Senhor. Isso foi essencial na minha vida, foi essencial, né? Não só vim na igreja aos domingos, né? Não só vim quando eu quero, ser constante. Isso, olha, eu vou falar... Isso fez muito bem para mim, para toda a minha família. As duas falaram sobre isso, perceberam? Sim, que as duas sim. destacaram isso como um ponto principal? Sim, eu acho que uma das coisas, né? Que você não vai aprender a orar. Olha, vou falar. Você pode cantar muito bem, você pode pregar muito bem, mas se você tiver a condição de estar caminhando ali e não fazer, você está perdendo uma grande oportunidade de você ouvir o Senhor falar contigo, porque como a irmã Cristina falou, gente, ouvir a voz de Deus, ouvir o Senhor falar é coisa extraordinária. Nossa. Que nós não sabemos explicar. Então, na minha opinião, priorizar Deus primeiro, isso faz toda a diferença. Tem que ter coragem.
Aqui não, mas na igreja no Pau da Forca, lá hoje também acho que está diferente lá, mas antigamente era culto de segunda a segunda. Todo dia. Então eu sempre caminhei. Eu gostava de caminhar, entendeu? Gostava. Eu nunca deixei de ir para a igreja por causa de televisão, nunca deixei de ir para a igreja por causa de festa. Nunca. Importante falar isso. Entendeu? Às vezes largam a Deus por tudo. Por tudo. Tem um eu vou pro shopping, eu vou pra festa. Tem sempre uma saída, tem sempre... Priorizar, não é deixar de não ir, que lá não vou. Verdade. Poxa, na minha opinião, eu até hoje eu vou pra minha mãe. Às vezes quando eu vou pra minha mãe. Sabe qual dia eu vou na minha mãe ver ela? Eu vou na segunda. Porque na segunda não tem nada à noite. Aí eu já aviso a irmã Cristina, eu vou ficar lá 3 dias, na terça-feira só não vai vir aqui, eu tô na casa da minha mãe. Aí volto na quarta também não tem nada. Eu às vezes não volto na quarta, volto na quinta. Aí já, né, mas quando eu volto, já volto cedo, dá pra vir pra doutrina, né? Mas é assim, priorizar as coisas do Senhor. Sabe o que eu fiz com a minha família? Eu falei assim, olha, mas eu converso direito, né? Grosseria não. Sim. Assim, ó, festa domingo, não adianta me chamar, que eu não vou. Domingo eu gosto de estar no culto. Gente, como é que tua igreja tem culto? E eu vou estar numa festa de criança. Shopping. Você pode até ir pra shopping. festa, mas vai primeiro pra casa do Senhor, né? Não, se a festa for Primeiro 2 pra casa do horas, Senhor. eu vou, que eu já fui. Mas já fui lá em Caxias, lá na época que eu tava com o carro ainda, carro bom. Botou a festa pra de tarde, eu vou. Ó, já avisei minha irmã, 5 horas eu tô saindo, tá? Que eu vou pra igreja. Eu sou desse jeito também. Então, sempre assim. Mas é tempo, irmã. Eu disse, ó, não adianta vocês me chamarem pra festa, dia de domingo, porque eu não vou, né? Tanto é que eles evitam, não faz festa de domingo não, você faz... Que quando faz alguma coisa de domingo, sabe que... Nem me chama porque ele sabe que eu não venho, então... Não me chame também não, porque eu sou dessa. Eu não vou, então elas sabem que eu não vou. igreja. Meio de semana, meio se for outros dias. E hoje em dia já bota já um dia que não tem nada pra mim ir, né? Mas entendeu? Então, priorizar a obra de Deus, irmão, isso é toda a diferença pra minha vida. De vez em quando eu faço isso na consagração, como a minha irmã aqui não pode estar, né? Não pode, eu sei que ela por dentro ela estaria. Eu sempre falo que nossa vitória está no caminhar. Verdade. Amém. A nossa vitória está no caminhar. Né? Se eu fosse contar aqui de tudo que aconteceu na minha vida, de bom que Deus já fez, a gente ia ficar a noite toda aqui, porque eu tenho muita experiência com Glória Deus. a Deus. Eu tenho muita experiência, mas não dá para falar tudo. Mas priorizar a obra de Deus, primeiro lugar na minha vida, isso fez toda a diferença. A mãe falou assim, você nunca foi no shopping? Vou no shopping. É sábado. O que tem hoje à noite? Não tem nada, então vamos embora. Né? Aí tem culto de criança. Não vou não porque é culto de criança. Não vou não porque é culto da mocidade. Vamos pro shopping. Gente, tá errado. Né? Priorizar a obra de Deus, independente. Né? Eu não tenho jovem, não tenho... Mas vão lá dar assistência, vão lá, né? Vão lá, é obra de Deus, é obra do Senhor. Então, eu sempre priorizei a obra do Senhor, entendeu? Priorizo até hoje, graças a Deus. Priorizo até hoje, né? Priorizo até hoje. Às vezes eu não venho meio de semana, porque eu estou com algumas dificuldades, né? Mas Deus sabe todas as coisas que Ele sabe, não adianta, né? Então, priorizar a obra de Deus. Então, como cultivar uma vida de oração, mesmo em meio a tantas responsabilidades? Como que a gente faz isso? Tem tantas responsabilidades, missionária, como é que eu faço para priorizar a minha vida de oração? Olha, para cultivar uma vida de oração? se a gente não priorizar uma vida de oração, nós não conseguimos nada. Porque sem oração, sem a palavra, não tem presença de Deus, não tem o cuidado de Deus. Quando muita responsabilidade é com a nossa casa, com a nossa família, a gente tem momento que não vai estar para estar de joelho, mas você pode estar lavando uma louça ou você está em oração. Você pode estar lavando uma roupa ou você pode estar em oração. Quando você entende que aquele momento ali você não pode dobrar o joelho, né? E se estiver trabalhando fora, tem um horário do almoço. Em vez de dormir, de bater perna na rua, né? Vai para o mercado, para alguma lojinha. E pode também estar sempre em ligação, Procura, né, com Deus, né, na mente. na sua mente. Você pode procurar um cantinho, você orar, ligadinho. você ler a palavra. Eu sei que não é fácil, né? Porque eu já passei por essa experiência. O único momento que eu tinha para ler a Bíblia era no trem.
De manhã, na madrugada, eu ia no culto do trem, porque era evangelismo maravilhoso, aqueles cultos do trem. Mas na volta eu procurava um cantinho e vinha lendo a palavra do Senhor. Então eu comecei a me mergulhar na palavra, lendo a palavra dentro do trem, vindo do meu trabalho, cansada, fadigada, aquela falação, às vezes saía muita briga, mas eu vinha lendo. E quando trabalhava em firma, tinha hora do almoço, eu procurava um cantinho, fazia minha oração e ler pelo menos um versículo. Não dá para você ler um capítulo todo, você estudar, mas dá para você ler um versículo, 2 versículos, e no tempo que você está trabalhando nele, você está em oração e meditando na palavra. Amém. E para a senhora, como que faz, né, para cultivar uma vida de oração em meio a tantas responsabilidades, a tantas demandas, né, tanta coisa para dar conta, ainda mais nós mulheres sabemos é muita coisa para dar conta. Então como que se faz isso? Como que eu cultivo essa vida de oração? Diante das necessidades, né? Diante das necessidades que surgem, tem que ter. Tem que arranjar tempo, não tem como, né? Não tem jeito. Tem que entender. Arranjar E tempo, outra coisa, gente, a oração não é mundial. somente você dobrar o joelho, como a gente tá falando aqui. A oração não é somente dobrar o joelho e você achar que tá orando somente quando dobra o joelho. A oração não. É qualquer lugar que você tiver, você tá com o Senhor. O pensamento ligado no Sim, Senhor. você pode estar dentro do trem. Na mente. Orando a com ele, ali. né? Você pode estar no ônibus. Eu sempre, às vezes, quando eu falo isso também na igreja, aqui na consagração. Aonde você estiver, o Senhor está, né? Amém. Aonde você... gente, a gente tem que entender isso. Aonde você está, o Senhor está. Né? Às vezes as pessoas ficam procurando Deus. Isso é Como forte, assim? hein? Eu não entendo isso. Como é que a pessoa procurou Deus? Deus está aqui conosco agora. Entendeu? Onde você está, o Senhor está. Você vai por dentro do trem, você está no trem, o Senhor está com você. Se você estiver ligada, se você estiver na sua postura, se você, né, for mulher, né, mulher de oração, tu tá ali, quando o teu pensamento tá ali no trem ali. Eu não gostava muito de viajar de trem, ficar olhando pra cara dos outros, tem que ficar de olho fechado. Você não sabe pra onde olhar, né? Não sabe pra onde olhar. Mas você tá ligada com o Senhor ali falando, né? Conversando com Deus na rua. E aí vem os livramentos, vem as coisas. Tanta necessidade, você precisa tanto, mas você tem que sair. E aí? Eu tenho experiência com isso. De muitas coisas. Depois eu fiquei pensando, né? Tem um tempinho aí que eu comecei a pensar sobre isso, né? Eu falei, meu Deus, isso aconteceu. Eu poderia listar, tá? De coisas que aconteceram que eu só pensava com Deus. Tô falando sério. De coisas que eu pensava assim, ai, Senhor, eu queria tanto isso. Ai, Senhor, eu queria tanto que tal coisa acontecesse e tal. Depois eu fui ver que todas essas coisas que eu pensava e queria, elas aconteciam. Às vezes não tão rápido, demorava um tempo. Mas eu tenho várias coisas, gente, de fato, que eu posso listar e que aconteceram e que eu só coloquei diante de Deus em pensamento. Que às vezes eu não orava porque e eu pensava, eu queria, na minha cabeça, Senhor, eu queria tanto viver isso, Senhor. Depois eu fui ver, eu fui perceber que tudo aquilo que eu coloquei, eu vivi, eu tive. É impressionante. Sim, porque já teve também, né? Tive essa experiência assim. Uma foi no ônibus, né? Entrou 2 rapazes meio suspeitos, né? A gente sabe que aparências enganam, mas a gente, né, que tem o Senhor sabe a diferença. A gente sente. Eu comecei na minha mente Salmo 91, orando Salmo 91 na minha mente. E aí ele botou a arma no motorista, o outro passou por baixo da olheira e foi recolhendo as coisas das pessoas. Quando foi se aproximando próximo à garagem, ele mandou o motorista parar, eles desceram. Quando ia chegar na minha vez, o motorista parou, eles desceram e foram embora. E eu estava com todo o meu pagamento. Olha, que livramento. Gente, Deus é muito lindo. Sabe? Deus é muito fiel. E o outro foi no trem, vagão feminino, né? Assim que saiu o vagão feminino, meu pagamento, minhas férias, e muito cheio, e as mulheres discutindo, eu comecei a entrar em oração. Salmo 91, Salmo 92. Entrou uns camarada, roubou muito o celular, muita bolsa das meninas todas. E aí, quando chegou em Deodoro, aquele desespero, e aí a outra menina falou assim, teve um assalto aqui no vagão inteiro. Aí eu olhei pra outra assim, a outra era cristã também, né? E a gente não comentou nada, ficamos quietinhos, saltamos em Deodoro, que aí o trem variou,
né? Então, são livramentos que você se ligou assim quando Deus começou, Salmo 91, falando com o Senhor, e o Senhor deu o livramento. Falei, Senhor, esse é o dinheiro que eu... contadinho para pagar as contas, não tinha mais não tirar. E eu vim para casa assim, sabe, anestesiada. Algo assim tremendo. Senhora Vi, na sua fala, a senhora destacou, talvez sem perceber, não sei, a senhora destacou a diferença entre uma mulher virtuosa para aquela que não é. E eu vou repetir o que a senhora disse. Enquanto mulheres estavam discutindo, eu estava em oração. É isso aí. Uma mulher virtuosa Fecha não a vai boca ficar e fala com discutindo, não vai ficar debatendo, verdade, não vai ficar. Uma mulher virtuosa É. vai orar. Uma mulher virtuosa Não se levanta, entende né? o momento que ela verdade. precisa se calar, silenciar as outras vozes para ouvir a voz do Senhor. Isso é muito forte. Eu entendo. E, gente, eu sabia que ia ser bênção com essas duas. Não tinha como não ser. Eu admiro quero- demais, amo demais. Glória a Eu Deus. Eu quero acho só lindo. rapidinho, contar uma experiência também com o Senhor também, na rua, né? Na rua. E, gente, Deus conhece toda a nossa vida. Com A gente às certeza. vezes esquece, às vezes até a gente esquece disso, né? Só com o seu pensamento. Ninguém tá pensando, ninguém tá... Ninguém tá vendo. Querido, não adianta você esconder nada de Deus, não adianta, passa o tempo que for. Eu tenho uma experiência que, uma certa vez, meu esposo trabalhava na Conlurb e ele ganhava um salário. E olha que eu orei tanto para ele, ele passou 2 anos empregado, depois que ele começou a trabalhar, né, agradecer a Deus, aí começa. A mulher quando não, isso é um tempo antes, tá, de eu começar, por isso que eu tô falando com você. Eu tive que aprender muito na vida. A gente mas apanha, tem que ter um começo, não é? né? A gente Tem que ter um começo. a gente tem que dar oportunidade pro Senhor, né? Olha, permitir e aprender, né? eu falo isso para outras pessoas não fazer o que eu faço, o que eu fiz. Entendeu? Para não cair na mesma que vai, se não vai, se não for igual, vai ser pior. Meu Deus. Aí ele começou a trabalhar, toda feliz, né? Felicidade veio, começou a trabalhar. Aí foi passando o tempo, ele ganhava um carnezinho pra gente fazer as compras, né? Aí todo mês. E foi passando os anos, era a mesma coisa. O Vale Refeição. O Vale Refeição. Mano, eu confesso, eu ia pro mercado. Só que eu sou uma pessoa assim, como eu não gosto de ficar falando muito, então eu não falei nada com meu esposo. Nem ele sabia. Nem ninguém sabia, era só eu. Só eu. Pensando que Deus não estava vendo, né? Era só meu pensamento. Pensando que o Senhor não estava vendo. Ninguém estava vendo, então ninguém sabe, né? Está lá, Então ninguém sabe. Escuta Aí, tudo. não é? Aí... Gente, eu ia pro mercado com ódio. Não foi no início, não, que início é felicidade, né? Aí foi passando os anos, eu ia. Não tinha aumento, era só a mesma coisa. Eu lembro, era 130 na época, né? 135. Todo mês aquele negócio. Todo mês. Eu ia pro mercado com muita raiva. Bati. Eu ia pro mercado com muita raiva. Meu marido não sabia, não. Eu ia fazer as compras normal, mas minha cabeça estava no ódio. Mano, aí tá. Aí passou os anos. Eu só tô resumindo, tá? Passou os anos, meu esposo saiu do emprego, recebeu tudo, gastamos tudo, o dinheiro acabou. Então, onde tira não repõe. Aí, certa vez, eu fui na minha mãe, ele tava desempregado, Fui na minha mãe, ela me deu R$20. Isso quando na época, tá? Ela me deu R$20. Aí eu peguei aqueles R$20, passei na época no Novo Mundo ali, não começava onde é, né? Eu estou hoje. Aí passei no Novo Mundo ali, peguei uma cestinha. Aí comecei a botar 1 quilo de feijão, 2 de arroz. Gente, muito interessante. Mas no meu pensamento era só isso. Pegava, agradecendo a Deus. 1 quilo pelo quilinho de feijão, pelos 2 quilinhos de arroz, por óleo, só coisa. Só agradecendo a Deus. Meu Deus. Mas veio uma voz que não sei da onde, falou assim, você quando ganhava 135, você reclamava. E agora você com 20 está agradecendo. Aprendizado. Né? O quê? Meu Deus. Choque de realidade. Gente, eu vou falar daquele dia, eu sozinha com aquela cesta. Eu ia chorando, meu olho encheu d'água pra me chorar. E eu sozinha, eu sou maluca. Gente, foi muito sério aquele dia, foi muito, como você sempre costuma falar, foi muito forte naquele dia. Foi. Eu ouvi o Senhor falar, o Espírito Santo falar comigo naquele dia. Glória e não foi, a Deus. não foi no meu pensamento, não, foi uma voz falando assim,
Assim mesmo, já que eu falo com vocês, com 135 você reclamava. Agora você com 20 tá agradecendo. A senhora aprendeu a ter contentamento. Querida, daquele dia daquela vez pra... Satisfação em Daquele dia pra cá, Meu mãe, eu Deus. não reclamo mais. Graças a Deus. Eu parei de reclamar. Seja o pouco que for, o pouco que entrar, eu agradeço, não reclamo. Nunca, assim, nunca mais aconteceu comigo de eu reclamar. Entendeu? Mesmo que eu, às vezes, não reclamo, não. Porque eu ia pro mercado com muita raiva. Era muita raiva. Então eu gosto de contar isso porque, pronto, se estiver acontecendo com certas mulheres também, entendeu? De estar reclamando, murmurando porque o marido tá ganhando pouco, tá isso e aquilo, agradeça pelo pouco. Entendeu? Eu fui chamada a atenção pelo Espírito Santo dentro do mercado, gente. Naquele dia, pra mim, foi uma experiência, assim, muito forte pra mim. O Senhor te fez passar por uma experiência em que o seu coração mudou completamente, né? Mudou. Antes a senhora Mudou. tinha mais e não tinha contentamento em Cristo. Vocês perceberam que ela passou a ter muito menos e já havia contentamento. Então, vai acontecendo essas E coisinhas, aí o cristão precisa ter isso. vai acontecendo essas contentamento. coisinhas, aí a mulher virtuosa já vai entrando, entendeu? Que você vai aprendendo. Você tem que aprender com os erros. Aprender. Tem que aprender. Gente, naquele dia, olha, eu ia chorar muito naquele mercado ali. Fez forte. Sozinha. Às vezes, não, vou chorar não. Ai, meu olho encheu de água, eu ia sair muita lágrima. Era muito choro ali. Naquele dia foi forte, sim. Foi muita experiência. Uma repreensão do papai, né? Sim, É, uma o pai repreensão repreende boa. a quem ele ama. Uma repreensão boa. Meu Deus, olha, foi bom, muito bom. Foi muito bom. Foi repreensão. Mas como Deus te repreende, né? Sim. E você sente uma coisa gostosa, Muito né? bom. E ele é pai, Meu ele é um Deus. bom pai, ele quer que a gente cresça, ele quer que nós cresçamos, que a gente evolua, Não é? que a gente chegue em outros níveis. E como que a gente vai chegar em outros níveis se a gente ficar na mesmice, se a gente não se permitir aprender, se a gente não se permitir mudar? Sabe? O Senhor quer te levar, mas você às vezes fica... Você tem que se permitir, sabe? Tem que se permitir e o Senhor vai te repreender. Você chegar no nível que Ele quer, Ele vai te repreender. Porque a palavra diz que o Senhor repreende a quem Ele ama. É fato. E aceitar, tem que aceitar. Tem que aceitar né? a repreensão do Senhor. E aprender, Tem que aprender. né? E Senão vai ficar vivendo a mesma coisa, né? E praticar. Enquanto a pessoa não vivendo em aprende, círculo. vai viver em ciclos. Né? Aí você pensa assim, nossa, minha vida não muda, minha vida não anda. Passa a reparar a sua atitude. Passa a reparar o que... Opa! Sabe? Faz uma autoanálise. Não é só nascer que a gente tem que fazer essa autoanálise, não. A gente tem que fazer sempre. Como é que eu tô sendo com o Senhor? Como é que tá a minha caminhada? O que eu preciso mudar? Porque às vezes você não tá percebendo que você não tá mudando por atitudes suas, por padrões que se repetem. E que você não tá quebrando aquele ciclo. Né? Amém. Que papel, né, a palavra de Deus tem no seu dia a dia como mulher cristã? Qual é o papel da palavra do Senhor? O papel da palavra do Senhor como uma mulher de fé, ela sabe fazer do silêncio uma arma espiritual. Como assim, missionária Cristina? A gente sabe que convívio, né, não só com o esposo, com família, com filho, o momento que está ali alguém no estresse, né, querendo explodir, aí uma mulher de fé, uma mulher de Provérbio 31, ela vai saber que aquele momento é o momento dela se calar, dela ouvir, que aquele silêncio ele vai fazer toda a diferença, né? E aí ela também sabe, ela não vai usar palavras ofensivas, ela vai ser uma boa ouvinte, né? Ela não vai deixar também ser vencida pelo cansaço, pelo desânimo, porque a palavra de Deus vai estar alimentando ela em todas essas áreas da vida dela. Amém. Glória a Deus. E qual o papel da palavra do Senhor na sua vida como uma mulher cristã, uma mulher temente? A palavra de Deus foi fundamental. A palavra de Deus foi fundamental na minha vida, porque se eu não tivesse a palavra, eu não estaria hoje aqui. Entendeu? Ela te sustentou. Pode Sim, dizer sim. A palavra tinha todas as respostas que eu precisava. Porque às vezes, eu vou falar de novo, às vezes essas coisas que eu tô falando aqui eu até falo, a gente fala muito em consagração, essas coisas, entendeu? A palavra do Senhor tem resposta para tudo. Pra tudo. Às vezes você vai pedir um conselho a uma pessoa errada, entendeu? Ela vai te dar um conselho errado. E você indo na palavra,
não tem erro. Não tem erro, né? Não tem erro. E eu, como sou, você já me conhece, eu prefiro falar com as coisas com Deus, entendeu? Do que às vezes ficar falando mal, murmurando, reclamando. Eu prefiro ir direto no meu Deus, que ele sabe como falar comigo, ele sabe como falar comigo. Então, amém. Como que você lida com o equilíbrio entre família e ministério? Como fazer isso? Olha, para mim vai entrar de novo a prioridade. Tem que definir a prioridade clara, né? Comunicar os limites, as responsabilidades. O limite com o seu esposo, você tem que, né? Filho já está vivendo a vida dele, graças a Deus, mas conversar com o esposo. A minha prioridade é o Senhor, eu tenho uns limites, eu tenho umas responsabilidades na casa do Senhor. E tem que criar uma rotina, né, que permite, né, ter esse momento familiar, momento do ministério, do chamado, né, e o meu momento com Deus. Eu abro os meus olhos pela manhã e já, Senhor, obrigado por mais um dia. E aí eu vou agora para o lado familiar, vou fazer a parte de cuidar do meu esposo, né, que é conversar, é o café da manhã dele, e depois vem a minha devocional. Eu não abro mão da minha devocional com o Senhor. Depois eu deixo tudo de lado, mas primeiro a minha devocional com o Senhor. Aí depois que eu consigo ali ler, meditar, a minha oração, aí eu vou fazer as coisas, né, de casa, às vezes as coisas da obra do Senhor, tem uma oração, tem uma visita, mas o ministério, o nosso, para a gente servir ao Senhor e honrar o ministério que o Senhor tem colocado nas nossas mãos, a gente precisa estar de acordo com o nosso esposo, com a nossa casa, né? É igual a missionária Francisca estava falando, se tiver festa, sexta, sábado, não tem nada na igreja, eu vou. Se a festa for antes, eu vou antes, fica até um pouquinho e vem embora. Como eu já fui, encontro de mulheres, e tinha aqui uma palestra, né, do Ministério de Louvor, né? Fiquei até um certo ponto e vim embora. Cheguei aqui, ainda peguei a melhor parte, né? Eu conciliou tudo, conciliei tudo. Mas aí isso que meu esposo, eu já falo pra ele assim, hoje é terça-feira, então ele sabe que eu tenho um horário de estar lá na igreja, tem que estar a tal hora na igreja, né? Tem uma saída final de semana, então vai entrando em acordo, né? Às vezes assim, tem uma oração para fazer, mas aí como ele não me proíbe de fazer a obra do Senhor, aí não, poxa, esse dia aqui, separa, eu nem preciso avisar, ele me avisa, tira um dia da semana aí, que você não tenha compromisso com visita, com oração, para você ir resolver as coisas para mim, porque eu tenho que trabalhar e não posso fazer as duas coisas. Então tudo tem que ter acordo, né? Porque senão você não dá uma satisfação, você não conversa, você não entra em acordo, seu ministério você não vai conseguir cumprir, o seu ministério vai ser uma bagunça. Né? Isso é forte, hein? Vai ser uma bagunça. Porque tem que haver acordo, mesmo né? que o seu esposo não te acompanhe, mesmo que ele não está congregando na mesma igreja que você, mas você precisa primeiramente falar com Deus, né? Senhor, me dá a direção, me dá um direcionamento, como é que eu vou falar, como é que eu vou me posicionar, e aí chega para o esposo, fala, a obra de Deus é essa, eu preciso fazer isso, eu dei minha palavra que eu vou estar, e aí? Não, sabe, tem que estar tudo em acordo, porque você sabe que eu tenho que ir para a igreja. Perdeu a benção. Ele é uma mulher virtuosa, então ela sabe como se expressar, ela sabe como Isso, alocar, como falar com a isso. sua família, com seu esposo. Pede o Senhor sabedoria. ela usa, como Senhor, eu falei, me dá ela usa palavras sabedoria, sábias. me dá As sabedoria, palavras certas, né? No momento certo, sim, me dá doçura, sabedoria para sim. falar. firmeza e doçura. Isso. Senhor, Amém. me dá sabedoria para me falar e que ele possa entender.
porque ele já sabe que o Senhor é minha prioridade. Amém. Mas assim, o que vocês... eu sei que essa pergunta ainda vai para a missionária Fran, mas só uma coisinha que eu lembrei aqui. Uma mulher, para fazer a obra do Senhor, ela pode... O que vocês acham de uma mulher que talvez ela deixe tudo por fazer dentro de casa, tudo bagunçado, tudo de qualquer jeito e vai fazer a obra? Isso está correto? Não. De jeito nenhum. Isso não é sabedoria, não. Não é sabedoria, porque a mulher... Enquanto ela não... De provérbios é uma mulher sábia. A mulher é mulher de provérbios, né? E eu vou te falar, não precisa nem ser mulher de provérbios. Quando ela... É verdade. Quando ela Não precisa, entende a obra de Deus na vida dela e ela quer ganhar a casa dela, ela vai pedir sabedoria ao Senhor e o Senhor vai dar. Tem consagração 9 horas. Eu vou acordar às 6. Isso, para deixar as coisas preparadas. Eu vou acordar às 6. Para não ter problema. Quando já preparei o café, eu já deixo o almoço adiantado, a cama arrumada, já passo uma vassoura na casa. Tem um dia específico para faxina, mas a minha casa ela tem que estar em ordem. Não pode dar motivo para discussão, não pra pode. falatório. Não posso ir, vou para tem o dia inteiro. Aí na hora de ir para a igreja e a janta não está pronta. Aí eu vou assim mesmo. Você não vai ganhar nunca seu esposo, você não vai ganhar nunca o seu filho para Jesus, nunca. Em primeiro lugar, você tem que estar em casa. Porque o nosso ministério, ele começa em casa. Nossa, isso é forte. O nosso ministério começa em casa. Sim. Se a gente não consegue cuidar das coisas de casa, materiais, a obra de Deus a gente também não vai conseguir fazer. Vai ficar tudo em desequilíbrio, né? Vai ficar tudo bagunçado. Tudo bagunçado. Tudo bagunçado. Aí foi assim... Eu senti que era importante destacar isso. Não, Renata, parece uma pergunta tão... É importante destacar. Vai por mim. É importante falar sobre isso. Então você precisa ter sabedoria de administrar o seu lar primeiro. Não dar motivo, né? Para o marido ficar falando, para ninguém ficar falando. Rapidinho, desculpa te cortar. Eu sou chamada assim muito para aconselhar sobre isso. Meu esposo não é crente, não gosta que eu vá para a igreja à noite. Filha, ele vai trabalhar, não vai? Então você vai para a consagração. À noite você está em casa. Você já organizou a sua casa. Seu marido chegou, você dá atenção para ele, mas fique em oração. Senhor, hoje é culto. Eu preciso estar no culto. Muda essa história. E o Senhor vai mudar. Daqui a pouco ele mesmo vai perguntar, hoje não tem culto, por que você não vai? Deus muda situações através da oração. Através da oração e através da sua atitude, como você aprende aqui na palavra e o que você aprende na igreja, o que te é ensinado na igreja, você tem que colocar em prática em casa. Porque senão esse casamento não vai adiante. E a senhora, como que lida com o equilíbrio entre família e ministério? Bom, fazendo separação, né? Levando problemas de igreja para dentro de casa, não é verdade? Para não adoecer, né? Para não adoecer. Eu vou falar para você, mas eu também tive que aprender também sobre isso também. Eu tive que aprender sobre isso também. Que às vezes eu estava tão estressada que às vezes eu levava. Aí acabava estressando todo mundo. O pessoal ficava nervoso, né? Sim. Entendeu? Aí eu tive que aprender sobre então, isso. A mulher precisa passar calma para sua família. Ela precisa... sabe, buscar essa calma, esse equilíbrio no Senhor para ela não desestabilizar a família. Não é isso? Porque senão ela pode desestabilizar toda a sua família. Sim, porque você leva o problema, né, do que acontece com você para dentro de casa, do seu lar, né? Acaba acontecendo isso, né? Que a irmã aqui, que nem a irmã Cristina. A irmã Cristina, né, tem o seu esposo que não é crente. Se ela levar os problemas que acontecem aqui. Tô falando, sabe por que eu tô falando isso? Porque a gente conhece pessoas que às vezes acontece isso, mano. Tudo fala pro marido, sabe? É porque se o marido não for cristão, é isso que eu tô pontuando. Aí a mulher trouxe ela fala, falar de questões da igreja. Sim, A pessoa pode pegar uma certa repulsa pela igreja, né? O esposo, vamos colocar, o esposo não é crente. Como é que ela vai contar um fato, um problema, né? Pro homem que não é crente, a pessoa que não é crente. Ou que seja mulher. Aí entra de novo a questão da sabedoria, né? Meu Deus, É tudo que eu posso falar. Porque senão eu tô falando isso porque eu conheço pessoas que... Eu conheço pessoas que fazem isso. Como é que vai ganhar? Seu marido que não é crente sabe que na igreja não vai ter paz, né? Vai ter problema, ter dificuldade. Não tem como. Então, fazer a separação e tudo. Bem, agora para finalizarmos, né? O que a senhora daria de conselho, o que a senhora diria, né, para uma jovem que quer viver no propósito, mas tem medo?
Ai, meu Deus do céu. Medo. O medo é normal, né? Se a gente disser que não tem medo, vai estar mentindo, né? Dá um medo, sim. Mas é confiar no Senhor, né? Continuar confiando, entender o chamado, o propósito do Senhor na sua vida e pedir ao Senhor sabedoria, direção, e entra a oração em primeiro lugar. E vai vencendo o medo. Não pode deixar esse medo te aprisionar, porque o medo ele te aprisiona, ele te para, né? Ele não deixa você viver o novo de Deus na sua vida, em qualquer área da sua vida. Se deixar o medo falar mais alto, você não consegue vencer. Você não consegue nem falar com Deus se você deixar o medo, né, tomar conta. Tem que ir com medo mesmo. Tem que ir com medo mesmo na oração e colocar o Senhor na frente, no controle de tudo, que esse medo ele vai cair por terra e vai conseguir vencer e viver o novo de Deus na sua vida. Amém. E a senhora, que conselhos, né, a senhora daria para uma jovem que quer viver no propósito, mas talvez tenha um certo medo, uma certa resistência, enfim? Eu diria para ela, só falar, eis-me aqui. Só isso. Não tem que tirar medo, ela não tem que fazer nada, só dizer, eis-me aqui. Se colocar à disposição do Senhor, eis-me né? aqui, pronto. Eis-me aqui. O que tens para mim, Senhor? Eu quero viver. Sim. Segura na mão de Deus e vai. Se eu fosse olhar, né? Se eu fosse olhar, sem medo, melhor mão. Se eu fosse olhar para aquilo que eu era, eu não estava nem falando aqui nada aqui. Entendeu? Pela minha timidez. Sou muito tímida, não falo, não gosto de falar, não sei falar, aquela coisa toda. Não sei falar até hoje, mas deixa Deus trabalhar. É só falar, eis-me aqui, pronto. Pronto. E o resto é com ele. A obra é dele, a nossa vida é dele, né? Ele que faz. Então, só isso. Amém. Porque, como eu disse aqui, você está nas melhores mãos, nas mãos do Senhor. Você está em segurança com Ele. Então, para que temer se o dono do teu amanhã, do teu futuro, que já sabe de tudo, já escreveu a tua história, Ele está contigo. Então, confiar. Com o Senhor a gente pode confiar de olhos fechados. Então, só segura nas mãos dele e segue. Eu queria deixar aqui agora, né? Foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Foi assim, maravilhoso os momentos que nós passamos aqui. Espero que vocês tenham recebido aí. Quero deixar agora as considerações finais. Primeiro para a missionária Ana Cristina. A senhora tem a dizer? Sim, foi um momento assim maravilhoso, né? Espero que nós possamos ter passado, né, as experiências, né, mas não fique só em ouvir a experiência que nós tivemos. Tenha a sua. Se posicione, né? Se posicione, deixe o Senhor tomar a direção de tudo e viva em novidade de vida na presença do Senhor. Amém. As suas considerações finais, senhora Francisca? Então, quero agradecer, né, por essa oportunidade a qual o Senhor tem nos dado de estar aqui, né, falando sobre esse tema aí. Parece que não, mas é muito maravilhoso, né, muito. E espero que tenha falado no coração das mulheres, né, que as mulheres venham querer fazer a obra com verdade, fazer a obra mesmo, deixar né, o Senhor confiar, independente daquilo que você é. Irmã Francisca, sou muito tímida, eu tenho vergonha, eu sou assim, eu sou assado. Não, é só como eu falei aqui, só falar, eis-me aqui, e o resto o Senhor vai fazer, né? Eu gostei muito de estar aqui esta noite com a minha companheira. Gostei muito de estar aqui falando sobre esse assunto, né? E que venham outros dias aí pra gente falar outros temas também. Amém. Escutem isso aqui rapidinho, vai ser breve. Ser uma mulher virtuosa é viver com caráter, temor a Deus e propósito. A mulher virtuosa é aquela que busca agradar ao Senhor em todas as áreas da sua vida, na sua conduta, palavras, escolhas e relacionamentos. Não significa ser perfeita. Não estamos falando de perfeição, porque somos seres humanos, né? Mas ser dependente da graça e do Espírito Santo para crescer a cada dia. Em Provérbios 31,
Versículo 30 diz assim: enganosa é a beleza e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa sim será louvada. Enfim, agradecemos demais pela presença de cada um de vocês. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, @Projeto Evivo76. Curta esse vídeo, compartilhe para mais e mais mulheres serem abençoadas, assim como você foi no dia de hoje, que eu tenho certeza. Fiquem com Deus e até a próxima oportunidade, se assim o Senhor nos permitir. Amém? Amém. Tchau, tchau. Graça e paz.